Hoje vamos falar sobre reencontro espiritual. Olá pessoal, eu me chamo Felipe Brasil, sou dirigente do Templo Espiritualista Aruanda, casa de Umbanda localizada em Maricá, no Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar sobre reencontro espiritual. O que eu separei para hoje para a gente pensar nesse processo do reencontro espiritual entre o médium e a sua espiritualidade? É muito comum vermos médiuns se distanciarem da religião de Umbanda por N fatores. A casa fechou, eu me decepcionei, eu me desentendi com o pai de santo, com o irmão de santo, aconteceu algo na minha vida que as entidades não me falaram, e isso acaba distanciando muitas vezes o médium da casa que ele faz parte, do caminho espiritual que ele, antes de reencarnar, muitas vezes ele elegeu um trabalho caritativo junto à seara de Umbanda. E com isso, às vezes o médium acaba largando tudo de mão e se distancia da espiritualidade. Eu já vi isso acontecer pela perda de um ente querido, pela perda de um emprego, por tantos os fatores, e aquele médium cai no mundo, né? Ele às vezes vai para uma outra religião, às vezes ele só quer viver ali a curtição, o churrasco de final de semana, a festa junto com os filhos, né, os passeios, as viagens, e não faz nada de bom para ninguém, né, nem para si mesmo. Mas na hora que a corda aperta, às vezes alguns até se lembram, né, vão até lá no terreiro, pedem ajuda, pedem socorro, isso em todas as casas, ou fui num jogo, e no jogo me falaram isso. E o que a pessoa faz com essa informação, né? E ela acaba batendo cabeça por aí. Ela acaba se distanciando dos valores espirituais. Muitas vezes os guias, eles tentam inspirar a pessoa a voltar para a rota, a voltar para o caminho. Às vezes tem a estrada principal, às vezes a pessoa pega um desvio e os guias tentam colocar para a pessoa retornar. Mas eles sempre, acima de tudo, respeitam uma coisa chamada livre-arbítrio. É muito importante quando o médium consegue cicatrizar as feridas, as decepções deles, as agruras, e retomar o trabalho espiritual, ressignificando. É muito comum médiuns que saíram de casas que a casa fechou e o médium ficou ao relento espiritual. Às vezes o médium ele fala assim, não, porque na minha casa anterior era assim, e ele não consegue virar a página. Ele falou, não, eu me decepcionei muito com a casa, com as coisas que eu passei por lá. Sendo que enquanto a gente não consegue superar as situações, a história vai se repetir na sua vida. Você vai voltar a ser convidado pela sua espiritualidade, a retomar a rota, a retomar o trabalho espiritual de alguma maneira. Então, médium, procura pensar, procura avaliar, procura ressignificar problemas. Em qualquer lugar vão ter, no TEA, em todas as outras casas, você vai encontrar problemas, porque tem pessoas, e o ser humano é um ser de luz, mas é muito complicado. Então, se você não conseguir superar, e sempre você se desentende com pessoas, sempre você se sente apunhalado pelas pessoas, sempre se sente preterido pelo outro, e se essa história se repete, é porque você ainda não aprendeu algo. O que está acontecendo? Porque não existe vítima aos olhos da espiritualidade. Por mais que você passe por uma situação difícil, aquilo vai ter uma razão de ser. Talvez para você aprender a valorizar um pouco mais, para você talvez aprender a ter um pouco mais de jogo de cintura. Mas, independente de qualquer coisa, né, os guias espirituais, que são amigos, pais, irmãos, de outras encarnações, são ancestrais ilustres, eles sempre torcem por nós, eles sempre vibram por nós. E arquitetaram tanta coisa para o nosso reencontro nessa terra, e você, às vezes, não quer enfrentar nenhuma dificuldade, quer se duvidar, não, para ir para a sessão é muito complicado. Eu tenho que arrumar alguém para deixar meus filhos, eu tenho que pegar um ônibus, tem horário. A pessoa, e aí é muito complicado. A pessoa praticamente quer que o caboclo vá lá na casa dela, pegue ela no colo, caga no terreiro, ou até ajude ela a se desmaterializar do terreiro para casa e vice-versa. E assim, não vai acontecer. As dificuldades fazem parte. Quem na sua vida nunca enfrentou uma dificuldade? Quem na sua vida nunca enfrentou um desafio? Então, se o seu desafio é se reencontrar com a sua espiritualidade, dá o primeiro passo. Se você se decepcionou com uma casa, busque outra casa. Veja o que você precisa aprender. Se aquela casa não te serve mais, não te atende mais, não reclama dela, né? Ela fez parte da sua vida. É igual um relacionamento que terminou.
Imagina se todas as vezes que você briga com alguém, se decepcionar com alguém, você resolver ser um ermitão, ir para dentro da floresta e não interagir mais com ninguém. A encarnação está desperdiçada, porque os desafios nos fazem crescer. Então eu deixo essa reflexão para vocês sobre o ressignificar, sobre o reencontrar que é necessário com relação à nossa espiritualidade. É claro que a espiritualidade não está dentro do terreiro. O terreiro é apenas a ponte, um medianeiro, para que você possa exercer e estabelecer um contato pleno, um contato seguro com a sua espiritualidade maior. Então, convido a vocês a se inscreverem no canal, a compartilharem esse vídeo, a deixarem os comentários de vocês e não deixem de curtir, de propagar a Umbanda, de falar dessa religião. Não há mais tempo da gente ficar se escondendo nos guetos. Eu tenho vergonha de dizer que sou umbandista. Eu tenho vergonha de assumir a minha prática religiosa, porque as pessoas vão ter preconceito. Não cabe mais isso no tempo atual. Precisamos ter voz e ganhar o mundo. Pessoal, deixa um saravá fraterno. Até a próxima. Tchau, tchau para vocês.